Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos a Gênesis, capítulo 24. Hoje nós concluiremos este capítulo. Leremos do verso 52 ao verso 67. Diz a palavra de Deus. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. Madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou o camelo, e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te louvamos por este texto. Que esta porção fale ao nosso coração, sejamos edificados com ela, instruídos, sejamos, Senhor, conduzidos à tua vontade, entendermos como o Senhor silenciosamente governa todas as coisas nas nossas vidas. Pedimos sabedoria, Senhor, ao entendermos esse texto, sabedoria para vivermos, sabedoria para procedermos. Confiamos em Ti, confiamos na Tua sabedoria divina e pedimos que o Senhor nos la dê também. É o que nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, Gênesis 24 é o capítulo mais longo de todo o livro. Isso nos ensina algo muito importante. Nos ensina que Deus, o Deus que criou o mundo com poucas palavras, como nos ensina Gênesis capítulo 1, agora dedica um capítulo inteiro para nos mostrar como ele conduz a história dos homens silenciosamente, como ele conduz os passos do seu povo. Devemos recapitular aqui o que nós estamos estudando no capítulo 24 de Gênesis. Estamos estudando sobre a busca do servo de Abraão de uma esposa para Isaque. Abraão comissionou seu servo
para que ele trouxesse uma esposa para Isaac. E estamos vendo todo o processo que aconteceu desde o versículo 1, como este servo fiel, piedosamente, em oração, atentamente, observando todos os sinais que o Senhor estava dando, foi em busca da esposa que Abraão tinha solicitado para seu filho. Abraão está velho, como nós já vimos. No capítulo 25, nós iremos ler sobre a morte de Abraão. Sara já está morta também desde o capítulo 23. Então, ao que nos indica, Sara já estava morta entre 4 e 5 anos, quando Isaac casa-se com Rebeca. Então, Abraão está bem velho, já está perto de morrer. A promessa de Deus passa por uma descendência, como o texto vai nos ensinando desde o capítulo 12 de Gênesis. Deus tem uma promessa com Abraão, e essa promessa é estendida para os seus descendentes, Isaac, Jacó, e o povo de Israel que viria então de Jacó. Então, não estamos aqui apenas diante de um casamento de Isaac e de Rebeca. Não é um simples casamento, mas nós estamos diante da continuidade do pacto. Aqui aprendemos que Deus governa o ordinário para cumprir o extraordinário. Aqui Deus usa as coisas comuns para cumprir um propósito eterno. O casamento de Isaac e Rebeca tem uma relação profunda com o que viria a acontecer no nascimento do Messias, na encarnação do Messias. E o texto vai nos ensinar aqui que Deus está guiando tudo isso a bom termo. E o servo de Abraão não faz isso com pressa, ele faz com observância diligente, sem confusão, mas com um firme propósito de então cumprir aquilo que ele tinha recebido como missão. Então, no trecho de hoje, do versículo 52 a 67, vemos o desfecho da missão deste servo, o encontro entre Isaac e Rebeca. E aqui temos 3 movimentos acontecendo. O primeiro movimento é Deus confirmando seu governo sobre toda a situação. A providência de Deus levando a bom termo tudo que Deus havia designado para a continuidade da descendência de Abraão. O segundo movimento é Deus conduzindo o servo de Abraão obedientemente e de modo confiante para cumprir a missão que Abraão tinha designado a ele. O terceiro movimento é o Deus que consola e cumpre o seu propósito. Então, diante desses 3 movimentos, nós iremos investigar essa história para o desfecho do capítulo 24. Vejam só, observem comigo o texto. O texto começa mostrando o servo se prostrando diante do Senhor. Veja o verso 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Veja só que figura, que maravilhosa, né? Que imagem maravilhosa. Quando a providência de Deus vai se confirmando na condução dessa história, o coração deste servo, desse crente, corresponde com adoração, não corresponde com exaltação. O servo não bate no peito dizendo que conseguiu cumprir sua missão, ou dizendo como dizemos hoje, missão dada é missão cumprida. Este servo entende que foi Deus que o conduziu a bom termo para que a sua missão tivesse sucesso, e que encontrar a esposa para o filho do seu senhor era uma grande bênção da parte de Deus para ele. Ele não pensa, eu consegui cumprir a missão. Eu sou bom mesmo. Ele não está preocupado aqui com marketing pessoal, né? Na verdade, a sua postura confessa outra coisa, irmãos. A postura dele aqui confessa o seguinte: Deus fez. Deus fez. Os presentes que ele oferece, veja o versículo seguinte, não são mera gentileza. Observe bem, verso 53. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e o deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Esses presentes não eram meras gentilezas. Eles são sinais que Deus honra as promessas feitas a Abraão. Deus está abençoando todo aquele processo.
Entretanto, mesmo depois de comer e descansar, aquele servo diz àquela família: agora eu tenho que ir embora. Ele sabe porque está ali e sabe porque tem que ir embora. A providência aqui, irmãos, não é desculpa para a acomodação do servo. Deus tem abençoado muito a missão dele, mas ele entende que agora era a hora de partir. Quando Deus confirma algo na vida do crente, o crente deve obedecer e não se acomodar. Quando Deus nos abençoa e nos leva à sua vontade, nós não devemos nos acomodar a isso, relaxar os nossos músculos espirituais. Nós já vimos sobre isso quando estudamos lá atrás, quando Abraão derrota aqueles inimigos no capítulo 14 de Gênesis, não é? E o texto que vem depois disso, que Abraão, depois de vencer as batalhas, ele não relaxa, porque no momento do relaxamento é o momento da tentação. Quando nós descansamos, quando a nossa vista está dispersa de possíveis ataques do nosso próprio coração pecaminoso e do nosso inimigo, nós então caímos em tentação. Este servo nos mostra que foi abençoado por Deus no cumprimento de sua missão, mas ele não relaxou. Ele sabia o que precisava fazer ainda, ir embora e levar Rebeca. Quando a família pede mais tempo, né, porque a família aqui não queria deixar ela ir embora, no verso 55, o texto vai dizer: mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, né? Se ele deixasse 10, ia pedir mais 30 depois, né? E ela ia passar um ano para ir embora de casa. E ele sabia que isso era possível acontecer. Então o que é que acontece? Rebeca é chamada para ser ouvida. Eles agora querem ouvir a moça, se ela quer ir embora ou não. E ela diz algo muito interessante aqui. Veja só, versículo 56 diante. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Verso 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Foi o que ela disse: irei. Sabe o que é essa resposta de Rebeca? Isso aqui é um eco da fé de Abraão. Abraão tinha convicção de que Deus havia providenciado uma esposa para seu filho e que a sua semente seria multiplicada. Deixar a terra, Rebeca deixar a sua terra e ir com o servo, também ecoa a atitude de Abraão de sair de Ur dos Caldeus e ir em direção à terra prometida. A mão de Deus aparece aqui de forma teológica e pastoral, conduzindo todo o processo. Ele chama, ele prepara, ele move o coração. É assim que Deus age, irmãos. Deus chama, Deus prepara e Deus move o coração. E a bênção sobre Rebeca revela que Deus está cumprindo as promessas feitas a Abraão. Seu decreto, mesmo quando as pessoas não percebem, é cumprido por Deus. Esta é a obra da providência. É a mão invisível de Deus guiando toda a história. Por isso, permitam-me a primeira aplicação aqui aos moços e às moças da igreja. Deus conduz a sua vida silenciosamente. Deixe de aperreio. Se Deus tem preparado o casamento para você, Ele vai guiar você a isso. Deixe de agonia, de avexame. Que aperreio, né? Ele conduziu Rebeca a Isaac. Ele conduziu Isaac a Rebeca. O texto é claro e simples. Amém, irmãos? Quem foi que fez isso? Foi a mão de Deus. Então não fique se aperreando, mas meu Deus do céu, na igreja não tem homem, não tem mulher, não tem não sei o quê. Calma. Ele dá casamento é o Senhor. É o Senhor. Quem conduz a sua vida é o Senhor. Se Deus faz água brotar da rocha, faz homem e mulher também nascer das paredes, não faz não. Calma. Calma. Amém, irmãos? Primeira lição aqui também, segunda lição que aprendemos. Aprendemos que discernimos a providência de Deus quando Ele nos leva a adorar. Aí nós estamos vendo que Deus está
conduzindo todas as coisas, né? O servo de Abraão adora aqui. Quando portas são abertas e alimentam a nossa vaidade, algo está errado no nosso coração, não é? Quando portas são abertas e a nossa vaidade é alimentada, algo está errado com o nosso coração. Mas quando os joelhos se dobram, isso é uma evidência de que Deus está, possivelmente, conduzindo o processo. Também vemos aqui a providência guiando o servo a um senso de responsabilidade altíssimo. O servo não relaxa, ele continua fiel, ele continua perseverante. Assim nós aprendemos que, como servos de Deus, o nosso senso de responsabilidade diante do Senhor deve ser elevado e cumprirmos aquilo que o Senhor designou. E mais, irmãos, obedecer muitas vezes significa partir sem saber tudo que vai acontecer lá na frente. Obedecer muitas vezes significa isso. Rebeca vai sem nenhuma convicção, não é? Ela não sabia nem quem era Isaac. Quando ao longe ela vê um homem, ela diz: quem é aquele? Ele é meu senhor, Isaac. Ela não sabia quem era Isaac. Ela vai confiando em Deus. Ela não vai com uma projeção. Rebeca vai porque confia em Deus. Não é nem confiando em Isaac, é confiando em Deus, que está conduzindo sua vida. Se Deus confirma o caminho, veremos, irmãos, agora como ele conduz cada passo. Se Deus está nos guiando em certa direção, Deus vai nos conduzindo passo a passo para cumprirmos sua vontade. E aí chegamos ao verso 61. Veja só. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Verso 62. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer Lahai, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque fazer o que no campo? Fazer o que, irmãos? Meditar no campo. Então, minha irmã, quando seu marido ficar parado assim, olhando para nada, você se lembre que ele aprendeu isso com Isaac, porque o homem gosta de ficar parado, você é quieto, só, meditando. Não é porque está triste, está depressivo, nada dessa natureza. Ele gosta de ficar lá parado, né? Pensando. E para de querer saber o que é que ele fica pensando também. O que é que você está pensando? Não pode nem pensar em paz mais. Isaac era um homem que meditava. Isso aqui deve chamar a nossa atenção. Isaac era um homem amadurecido, tá aqui já, certo? Ele não era mais um garotinho, né? Não era um jovenzinho. Ele era um homem amadurecido. Isaac meditava nas coisas de Deus. Isaac ia para o campo meditar nas coisas de Deus. Veja o movimento aqui, o segundo movimento aqui. Rebeca se levanta e parte, né? Isso mostra a fé de Rebeca em movimento. Ela vai obedecendo o direcionamento divino. Em seguida, vemos Isaac no campo, ao entardecer, meditando. Ele não corre atrás da vida. Ele não corre atrás da vida. Ele espera diante de Deus. Não correr atrás da vida aqui não quer dizer que ele era inerte. Quer dizer que ele aguardava em Deus a manifestação de sua vontade. Hoje nós vivemos num mundo com excesso do que nós chamamos, os filósofos de teoria social chamam de excesso de positividade. Nós somos o que nós produzimos, a nossa geração é assim. Você é julgado, você é discernido pelo que você produz. Então você sempre quer dar respostas positivas. E esse excesso de positividade é o que tem nos levado a burnout, é o que tem nos levado a depressão, é o que tem nos levado a pânico, é o que tem nos levado a ansiedades profundas e contínuas. Porque nós queremos responder positivamente sempre a todas as demandas da vida, inclusive as que sobrevêm a nós, que nós não temos forças para cumpri-las. O texto vai nos mostrando que Isaac tinha uma prática
de negatividade em relação ao contexto que nós temos hoje no nosso tempo. Isaac parava no final do dia e ia meditar. Você se lembra de alguma coisa aqui nessa passagem, quando diz que no final do dia ele meditava? Lembra de alguma coisa? De quê? Hã? O Éden. Na viração do dia, o Senhor visitava Adão, né? Era o momento de ele estar com o Deus Criador. Em um momento do nosso dia, nós precisamos estar com Deus, irmãos. Precisamos meditar nas coisas de Deus. Aqui nós vemos a beleza da teologia desse texto. Deus conduz tanto quem caminha quanto quem espera, certo? Rebeca caminhava em direção a Isaac, Isaac esperava. Deus está conduzindo tanto Isaac quanto Rebeca. O texto está nos ensinando que é preciso caminharmos na vontade de Deus, mas o texto também está nos ensinando que é preciso esperarmos na vontade de Deus. Esperar em Deus é algo fundamental para a vida do cristão. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E o Senhor está movendo os dois, Isaac e Rebeca, até que seus propósitos se encontrem, até que eles se cruzem. Então, quando Rebeca vê Isaac, e o texto vai dizer que ela cobre-se, não é? Aquele é um sinal de reverência, de recato, de modéstia. Rebeca era uma mulher séria, temente a Deus. E nós já vimos isso, né? Quando ela dá de beber a todos aqueles camelos, quando ela dá de beber ao servo de Abraão, todo o cuidado que ela tem, ela era uma mulher forte, uma mulher séria, uma mulher feminina. A Bíblia nos mostra aqui algo maravilhoso. Ao colocar o véu, ela demonstra reverência e compreensão de que o casamento não é algo banal, mas sagrado diante de Deus. O casamento é algo sagrado diante de Deus. E aí aprendemos aqui, meus irmãos, que Deus conduz aqueles que Ele manda caminhar e também conduz aqueles que Ele manda esperar. Se Deus lhe mandou esperar, Ele está conduzindo você. Se Ele lhe mandou caminhar, Ele está conduzindo você. Às vezes Deus diz, vá. Em outros momentos Deus diz, permaneça aqui. Ambos são atos poderosos de Deus na vida de cada crente. Aprendemos também que a obediência de Rebeca não é impulsiva. Ela vai porque Deus está guiando, porque Deus está abrindo caminho. Aprendemos ainda que relacionamentos piedosos começam com reverência diante de Deus, certo? Relacionamentos abençoados e piedosos começam com reverência, não com pecaminosidade, não com malícia, não com sensualidade, mas com reverência diante de Deus. Antes de ser um encontro entre duas pessoas, um relacionamento piedoso, é o encontro dessas pessoas em Deus. Elas se encontram em Deus, percebe? O ponto de encontro delas é a vontade do Senhor. Então, se Deus confirma e conduz, Ele também consola e cumpre o seu propósito. E aí chegamos à parte final, do verso 66 até o verso 67. O texto diz assim, o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele. Hein? Lembre-se que ela morreu, viu? Não fique pensando assim, mas rapaz, acaba sem vergonha, levou para a tenda da mãe dele. Ela tinha morrido há alguns anos, certo? Levou a Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, tomou Rebeca e esta lhe foi por mulher. O que é que diz agora? Veja que frase bonita. O que é que diz agora? Ele a amou. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Isaac tomou sua mulher e amou sua mulher, foi consolado da morte de sua mãe. Há algo interessante aqui.
Primeiro, o compromisso de Isaac, o amor e então a consolação. Essa ordem é importante, certo? Certo? Compromisso, amor e consolação. Às vezes nós queremos consolação sem compromisso no casamento. Às vezes nós queremos amor sem compromisso. Compromisso não é apenas fidelidade contra o adultério. Porque há muitas pessoas que são fiéis no casamento em relação a qualquer ato adúltero, mas elas são infiéis no compromisso de amar, de cuidar e de preservar a vida do outro dentro do casamento. A infidelidade no compromisso do casamento não se dá apenas com o adultério. Se dá em como vivemos o matrimônio. Porque podemos não estarmos sendo infiéis ao outro em termos de uma terceira pessoa, mas podemos estar sendo infiéis a Deus na relação conjugal que nós temos com o nosso cônjuge. Por não estarmos vivendo conforme a vontade de Deus. Compromisso, amor e consolação. É isso que o texto vai nos ensinando. Então o texto afirma que Isaac toma Rebeca, é consolado por isso, e então Deus traz consolação ao seu coração. O pacto continua. A dor é visitada pela consolação. Isaac ainda sofria com a morte de sua mãe. Isso mostra também como este homem amou sua mãe. Isso aqui também é muito bonito, irmãos. Isso aqui também é muito bonito. Isaac amava profundamente sua mãe. E sua mãe estava na sua memória. Sua mãe foi uma figura importante para a vida dele. Mães são importantes na vida e na formação de homens, porque elas são um verdadeiro referencial de amor para eles. Um amor, inclusive, insubstituível e inigualável. Nem o amor de uma esposa é igual ao amor de uma mãe. Nem o amor de uma esposa é igual ao de uma mãe. Isaac tinha profunda afeição à sua querida mãe, falecida já há alguns anos. Mas Deus traz consolação com a vinda de uma moça para ele, de Rebeca. Deus traz bálsamo para o coração de Isaac. Em outro lugar, a Bíblia vai nos dizer que a esposa é um verdadeiro presente de Deus para o marido. Que assim seja. Alguns pontos aqui aplicativos, irmãos. Em primeiro lugar, ouça-me, Deus usa novos começos para curar dores antigas. A vida de Isaac estava recomeçando agora com um casamento. E Deus traz alento, consolo, graça, manifesta a bondade a ele através da vida de Rebeca. A tenda de Sara é importante aqui. Porque a tenda de Sara estava marcada pelo luto, pela morte de Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaac. Mas agora ela torna-se não mais um lugar de luto, mas um lugar de promessa renovada da parte de Deus. A descendência de Abraão continuará sendo viva no decorrer dos anos. Por isso, a tenda aqui é importante. Os planos de Deus não param por causa das nossas perdas. Os planos de Deus não congelam pelas coisas que estamos perdendo no caminho, no processo da vida. Na verdade, vamos perdendo e Ele vai nos consolando, mas vai nos conduzindo no caminho. A vida é assim, ganhos e perdas. Vamos perdendo, mas Ele vai nos conduzindo também nesse processo, porque perdendo vamos ganhando consolação, maturidade, experiência, fé mais sólida, visão mais aguçada das coisas celestiais.
A vontade de Deus é mais estável do que os nossos sentimentos, meus irmãos. Os nossos sentimentos são flutuantes. Estamos alegres agora, depois do almoço estamos tristes, né? Um bucho cheio, todo mundo triste querendo dormir. Nossos sentimentos são oscilantes demais, mas os planos de Deus não oscilam. Os planos de Deus são estáveis. Então Deus está conduzindo assim, aliança, depois afeto amadurecido pela fidelidade a Deus. Então, entendamos algumas coisas aqui. A primeira coisa que nós devemos lembrar acerca de casamento não é amor, ok? É aliança, compromisso, afeto, consolação. Esta é a ordem. Nós temos uma aliança e a partir dessa aliança o afeto deve se desenvolver. E a partir desse afeto, consolação imediata nos alcança. Então esse texto nos lembra que Deus prepara, Deus conduz, Deus consola. Nada aqui é espetacular, entendeu aqui? Percebeu no texto que nada aqui é extraordinário assim. Não aparece um anjo dizendo a Isaac, olha, Deus está mandando uma varoa para tu. Rapaz, que tu vai ficar de queixo caído. A menina é bonita, viu? Agora ela tá vindo aí, ó, te prepara, viu? Que ela tem um véuzinho assim bordado, uma coisa espetacular. Não aconteceu isso. Não teve nada do outro mundo. A coisa seguiu o fluxo cultural daquela época. Pessoas se casavam sem nunca terem se visto antes. E dava certo, né? Que coisa engraçada, né? No nosso tempo, o povo se conhece há tanto tempo, tá errado, depois casa. Deus estava guiando tudo aqui. Nada é espetacular, mas tudo é governado por Deus. Entendamos aqui uma outra coisa. Não espere que o casamento tenha coisas espetaculares, sensacionais. Nós não podemos viver a vida cristã em busca de coisas sensacionais, espetaculares. Nós devemos buscar a vida comum, como Deus ensina na sua palavra, e nisso, então, desfrutarmos da consolação divina, do afeto amadurecido. Que aprendamos a adorar a Deus desta forma, obedecendo a Deus, descansando nele. Se quisermos aprender isso, Deus nos ensinará de modo mais rápido, de modo mais longo, mas com muitos exemplos e muitas explicações vindas do Senhor. Amém? Vamos orar e vamos à ceia do Senhor. Senhor, nós bendizemos o teu nome nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, penetrando o nosso coração, dirigindo o nosso coração, firmando nossos pés na tua palavra, nas tuas promessas, na tua sabedoria, Senhor. Não queremos nos perdermos no nosso próprio entendimento, mas queremos achar a sabedoria de Deus para vivermos as nossas vidas como um tesouro para nós, como uma pérola de grande valor. Guia-nos, Senhor, nesse momento à mesa do sacramento. O Senhor abençoe esses elementos, que o Senhor nos alimente com esse meio de graça. O Senhor nos fortaleça em Cristo. É isso que nós oramos. Amém. Vamos abrir a Escritura, irmãos. Vamos ler Mateus 26, a partir do verso 26.